Olá pessoal, tudo bem? Professora Daiane. Hoje a gente vai começar uma aula dentro da ecologia sobre sucessão ecológica. Sucessão ecológica, essa palavrinha aqui, sucessão, ela remete a quê? A passagem, mudanças com o passar do tempo. Ecologia, vai me remeter a seres vivos. Então, o que significa sucessão ecológica? Etapas do desenvolvimento de uma comunidade ao longo do tempo. Então, na sucessão ecológica, nós vamos estudar justamente a transição dessa comunidade ao longo do tempo. O que seria comunidade na biologia, pessoal? Relembrando, comunidade é um conjunto de populações. Então, eu tenho ali seres vivos de espécies diferentes vivendo em um determinado ambiente. Eu vou estudar justamente esse processo de mudanças de seres vivos ao longo de um determinado tempo. Tudo bem? Bom, a sucessão ecológica, eu tenho dois tipos. A primeira, aqui que eu vou comentar um pouquinho com vocês, é do tipo primária. Quando que eu tenho uma sucessão primária? Quando ela ocorre em um ambiente virgem. Aquele ambiente que nunca foi ocupado por seres vivos, tá? Ou um ambiente totalmente inóspito, que não favorece a existência de seres vivos. Onde que isso pode acontecer, pessoal? Vamos dar um exemplo? Dunas de areias, tá? Então, se eu tenho ali dunas de areias, pode ali começar a ter um processo de sucessão ecológica, ou seja, essa duna ela pode começar a ter organismos vivendo ali num processo inicial e aí com o passar do tempo vai aumentar esse número de organismos, esse número de relações ali que vão se estabelecer com o passar do tempo, tá? Então eu vou ter uma transição de paisagem com o passar do tempo até então que se forme, por exemplo, uma floresta. Tudo bem? Bom, o que mais que eu tenho em processo de sucessão ali primária? Um ambiente inóspito. Um outro exemplo, por exemplo, que é o mais comum, uma rocha nua. Tá? Uma rocha nua, então, ela nunca foi ocupada por seres vivos, por exemplo. E vai se instalar ali determinados seres vivos que vão começar a habitar esse meio. Tá? Aí eu vou ter a formação de um solo que vai propiciar a existência de um maior número de seres vivos. Então, com o passar do tempo, eu vou ter ali mudanças. Eu vou ter ali espécies diferentes ocupando esse ambiente. Segundo, pessoal, o segundo tipo de sucessão que eu gostaria de comentar com vocês é a secundária. Na secundária, esse ambiente ele já foi ocupado, tá? É um ambiente, então, que foi devastado, aconteceu uma alteração ambiental nele, geralmente é de ordem antrópica, então, por exemplo, queimadas, desmatamentos, eles vão retirar, vai ser retirada essa cobertura vegetal que existia ali, ou determinada plantação, e esse ambiente vai recomeçar. Ele vai ser recolonizado. Então, nesse caso, tem o tipo de sucessão secundária. Tudo bem? Então, por exemplo, um ambiente ali, de plantação que foi abandonado, tá? Um campo de cultivo abandonado. É um exemplo, então, de sucessão do tipo secundário. Uma clareira que se abre, por exemplo, numa mata, também vão começar a se restabelecer ali alguns tipos de seres vivos, Esses seres vivos passam a ocupar esse meio. Então, também eu tenho um tipo de sucessão secundária. Tudo bem, pessoal? Continuando com o nosso assunto, a gente vai aprofundar um pouquinho em relação à sucessão ecológica e agora eu vou mostrar para vocês como que acontecem essas mudanças na comunidade ao longo do tempo. Então, vamos lá. Bom, nós temos 3 etapas da sucessão ecológica. A primeira etapa é chamada de ecese, a segunda etapa é chamada de série e a última etapa é o clímax. Na primeira etapa, na ecese, o que eu tenho ali, pessoal?
nessa primeira etapa, eu tenho um ambiente ali muito inóspito, como eu disse para vocês. É um ambiente que não é favorável à existência de vida. Então, ali vão surgir seres altamente resistentes, tá? Que conseguem sobreviver a um ambiente altamente ensolarado, tá? A um ambiente que não existe ali, né, um solo propício, não existe grandes quantidades de nutrientes nesse ambiente, então devem ser espécies altamente resistentes. Então são espécies conhecidas como espécies pioneiras, tá? Espécies que são as primeiras a ocupar um ambiente. Exemplo, pessoal, quem são essas espécies? Líquens. Se a gente está trabalhando com um tipo de sucessão primária, os líquens são os principais seres vivos a ocuparem a ecese. Por quê, pessoal? Nós devemos lembrar que os líquens fazem parte de uma associação biológica entre algas e fungos ou entre cianobactérias e fungos. É uma relação de mutualismo, onde a alga oferece matéria orgânica para o fungo, fornece glicose como alimento e o fungo, em troca, fornece sais minerais e água para as algas. Então, existe ali uma relação intrínseca entre os dois. E a gente pode dizer, portanto, que os líquens eles são autossuficientes. Então, por isso, eles conseguem viver nesse ambiente altamente inóspito. Tudo bem? Se eu estou trabalhando com uma sucessão do tipo secundária, como eu disse para vocês, na sucessão secundária, o ambiente ele já foi previamente colonizado. Então, no caso da sucessão secundária, quem são os primeiros a ocuparem esse ambiente? São as gramíneas. Então, no caso da sucessão secundária, geralmente eu vou ter gramíneas ocupando a ecese, a primeira etapa. Por quê, pessoal? Porque na sucessão ecológica sobraram ali matéria orgânica. Eu tenho um pouco de sobra de matéria orgânica e de sais minerais. E esse solo ali, ele já está construído, ele já está formado, algo que não acontece na sucessão primária. Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma rocha nua, quem é o primeiro organismo a ocupar essa rocha? São os líquens. O que esses líquens vão fazer, pessoal? Eles vão liberar ali ácidos. E esses ácidos, eles ajudam a corroer, a degradar essas rochas, contribuindo com a formação do solo. Tudo bem? Então, esses seres vivos, que são os líquens, eles vão criar um ambiente propício para o surgimento de outras espécies. Tudo bem? Bom, junto com os líquens e com as gramíneas, nós vamos ter aqui também na ecese o surgimento ali de seres chamadas de briófitas, é o primeiro grupo dos vegetais, onde o principal exemplo são os musgos, não é isso? Os musgos, tá? Eles são plantas muito diminutas, têm aproximadamente 7 centímetros, tá, de altura, são pequenas e são aquelas primeiras também a ocuparem esse ambiente. Tudo bem? No caso dos musgos, né, esses nutrientes eles serão levados por difusão, de célula a célula. Então o ambiente ele não tem que ter uma riqueza muito grande em termos de nutriente. Essas plantas não são altamente exigentes em relação às condições ambientais. Bom, pessoal, depois, numa segunda etapa, eu tenho a etapa de série. Nesse caso aqui, eu tenho a comunidade intermediária. Tá? Então, na etapa de série, eu já tenho condições ambientais adequadas ao surgimento das espécies. Então, com o passar do tempo, o que eu espero? Que aumente a quantidade de seres vivos diferentes.
tá? Então essas relações ali, ó, elas vão aumentando, vai aumentando o número de nichos ecológicos, vai aumentando os níveis tróficos, tudo bem? Então, com o passar do tempo ali, vai surgindo uma maior biodiversidade e esse ambiente ele também vai se alterando, já que as espécies, elas contribuem ali com a mudança do solo e o solo, por sua vez, vai favorecer o surgimento dessas espécies, tá? Então, existe ali uma relação, né, de mútua dependência entre o solo, que fornece nutrientes para os seres vivos, né, principalmente para as plantas, e entre os seres vivos e o solo. Porque os seres vivos, eles vão fazer o quê? Vão ser decompostos e vão, então, permitir uma maior riqueza desse solo em termos de nutrientes. Tudo bem? Então, o que a gente encontra aqui na série, pessoal? Nós já encontramos pteridófitas, samambaias, nós já encontramos pequenos arbustos. Também é muito comum aqui a presença de insetos, né, artrópodes, né, todos os artrópodes aqui, então, né, nós possuímos aqui também, né, pode existir aqui aranhas, escorpiões, tudo bem? Então, é um ambiente ideal ali também para o surgimento de pequenos animais. Chegamos, então, na fase clímax, que é a última fase. Na fase de clímax, pessoal, eu tenho ali uma fase de estabilidade. Uma fase que eu não tenho grandes variações em termos da comunidade, mas eu cheguei no ápice dessa comunidade. Então, ali eu tenho uma alta biodiversidade. A comunidade, ela está altamente adaptada e eu não tenho grandes variações ambientais. Eu tenho temperaturas bem definidas, eu tenho um clima bem definido, então eu tenho condições ambientais muito bem definidas. Tudo bem? Qual é o exemplo que eu dou para tipos de ambientes ali que chegaram nessa fase de clímax? Os biomas. Os biomas são exemplos de comunidades que chegaram nessa fase de clímax. A floresta amazônica, eu percebo que não existe ali, pessoal, grande variação. Tá? Não varia nem a comunidade ela está muito bem estabelecida ali, tudo bem? E também as condições ambientais. Tá? Então, floresta amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, são ambientes que chegaram na última etapa da sucessão ecológica. Tudo bem? Nessa última etapa da nossa aula, eu gostaria de comentar com vocês a fazer uma análise de alguns parâmetros importantes em relação às etapas da sucessão ecológica. Bom, se a gente fazer um comparativo, tá, entre a primeira etapa, qual seria a primeira etapa, pessoal? Ecese, até a última etapa, que é o clímax, nós temos algumas diferenças. Então, o primeiro parâmetro que eu gostaria de analisar com vocês é em relação à biomassa. O que quer dizer biomassa, pessoal? É a quantidade de matéria orgânica que existe na estrutura corporal de um ser vivo. O que acontece com a biomassa quando eu analiso de ecese até clímax? Essa biomassa, ela tende a aumentar. Por que isso acontece, pessoal? Porque o número de indivíduos, o número de seres vivos que eu tenho no início, lá na ecese, é um número bem menor do que eu tenho lá no clímax. No clímax, eu tenho uma quantidade de seres vivos muito maior. Se eu tenho uma quantidade de seres vivos maior, eu tenho um aumento de matéria orgânica de seres vivos em termos de estrutura corporal. Concorda comigo? Então, essa biomassa aqui, ela tende a aumentar com o passar do tempo. Segundo parâmetro, pessoal, biodiversidade, diversidade de espécies. Se a gente analisar lá da ecese até o clímax,
O que acontece com a variedade de espécies, pessoal? Tende a aumentar. Porque com o passar do tempo, esse ambiente ele vai ficando mais adequado à existência dos seres vivos. Então começam a surgir ali espécies diferentes. Então a biodiversidade aumenta. Terceiro parâmetro, pessoal, produtividade primária bruta. O que seria a produtividade primária bruta? É a quantidade de matéria orgânica, ou seja, de glicose, que é produzida por um ser produtor. Tudo bem? Então, o ser produtor faz fotossíntese, produz a matéria orgânica. Essa matéria orgânica que é produzida por um ser produtor é chamada de produtividade primária bruta. O que acontece com a produtividade primária bruta com o passar do tempo, pessoal? Eu tenho um aumento. Por quê? Se a gente pensar lá na primeira etapa, eu tenho seres pequenos, diminutos que fazem fotossíntese, não é isso? Líquens, né? Eu tenho algas, eu tenho briófitas, seres que fazem ali fotossíntese numa taxa bem menor do que, por exemplo, espécies arbóreas que ocupam a última etapa. Tudo bem? Então essa taxa fotossintética aí, ela vai se tornando mais intensa. Portanto, a gente vai produzir maior quantidade de matéria orgânica. E o último fator que eu gostaria de comentar com vocês, o último parâmetro, é a produtividade líquida, ou seja, é o saldo. Se a gente pensar que a produtividade líquida é a produtividade primária bruta menos a taxa respiratória, então o saldo que eu vou ter de matéria orgânica para ser passado para o próximo nível trófico, né, é chamado de produtividade líquida. Nós temos lá na ecese. O que acontece na ecese, pessoal? Será que eu tenho uma maior produtividade bruta ou eu tenho uma maior taxa respiratória? Lá na ecese, eu tenho seres que fazem fotossíntese ocupando esse ambiente, tá? Na verdade, são os primeiros seres que surgem ali, são seres que são autossuficientes e que, portanto, produzem o seu próprio alimento. Então, no início, lá na ecese, eu tenho uma produtividade primária bruta maior do que a própria taxa respiratória, até para esse ambiente se tornar sustentável. Né? Se eu gastar muito a minha matéria orgânica, esse ambiente ele não tem continuidade. Tudo bem? Né? Não tem como eu ter continuidade nesse ambiente. Ele se torna ali inadequado à vida. Tá? Então eu tenho maior matéria orgânica, maior quantidade de matéria orgânica produzida do que sendo gasta. Se eu tenho PB maior que o R, quer dizer que na ecese a produtividade líquida é maior que 1. Tudo bem? Então eu tenho lá o PB, produtividade primária bruta, maior do que a taxa respiratória, maior do que o gasto. Isso quer dizer que eu tenho saldo aqui. Eu tenho condições desse ambiente ir adiante. Tá? É um ambiente ali que é propício a ele ter, né, continuidade para chegar até o clímax. Bom, pessoal, lá no clímax, o que está acontecendo? Eu tenho um ambiente estável. Tá? Então, condições completamente adequadas à vida. E condições ali que não variam muito. Tá? Então, não existe uma variação nem da comunidade, nem do ambiente. As espécies estão bem adaptadas. Então, pessoal, aqui no clímax, a produtividade primária bruta, ela vai ser aproximadamente igual à respiração. Então, tudo que vai ser produzido vai ser gasto. Aqui não existe saldo. Né? Esse ambiente ele já chegou no ápice. Tá? Então, ó, se eu tenho PB 5 e a taxa respiratória, por exemplo, é 5, 5 menos 5 é 0. Então, isso quer dizer que a produtividade líquida, o saldo é 0. Tudo que é produzido pela fotossíntese é gasto na respiração dos seres vivos. Tudo bem, pessoal? Das minhas colocações.
Se você curtiu esse vídeo, por favor, dê o seu like. Muito obrigada e até mais!